Aleluia, glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Vamos aqui meditar aqui, glórias a Deus. Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14, né? Porque a palavra de Deus, ela se renova, né, amados irmãos? Ela vai renovando todos os dias, né? E todos os dias nós temos que estar se alimentando, né? Educando a alma, né? O que educa nosso comportamento é a palavra de Deus, né? Lucas capítulo 18, versículo 9 e 14. A parábola do fariseu e o publicano. Muito conhecida essa passagem, né? É uma palavra aqui relâmpago. E propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Olha aí o que ele diz, Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Tem gente que é assim, né? Ele se acha justo demais, aí começa a desprezar as pessoas. Isso é um perigo, não é não, amados irmãos? 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. E o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana, olha, aí, ele dizendo, e dou o dízimo de tudo e quanto ganho. E o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, ou então tenha misericórdia de mim. Aí digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, né, irmão? Aquele que se humilha na perto do Senhor, ele é exaltado. Então, nem todas as orações, irmão, ela recebe uma resposta do céu. Porque se nós for ver aqui, o nosso texto aqui apresenta 2 homens, né? 2 homens orando, ilustrando este fato. Então observamos o fariseu, a sua atitude em oração. Ele não se curvava respeitosamente diante de Deus. Então, quando a pessoa não se curva respeitosamente diante de Deus, né, é meio perigoso, porque imagina se por um momento na cena que Jesus pintou lá no átrio do templo, 2 homens se aproximam do lugar de oração ali, né? E de um lado temos um fariseu, que era um líder religioso, respeitado e zeloso em suas práticas religiosas, né? E do outro lado temos um publicano, que era um coletor de impostos, né? Olhando com desdém e desprezo pela sociedade, né? Ele era olhado com desprezo pela sociedade. Então, no centro dessa narrativa aqui, né, estão as suas orações, 2 orações que ecoam através do século, desafiando a nossa compreensão da relação entre Deus e o homem. Interessante aqui, né, que a parábola aqui do fariseu e do publicano é uma lição, irmão, é uma lição atemporal, é uma lição que fala de humildade, irmão, e também fala de graça, né? E de orgulho, de arrependimento, de justificação e de reconciliação. Então a parábola do fariseu aqui é uma história que nos desafia a examinar os nossos próprios corações aqui, viu? Aqui é para mim primeiro, para nós examinar os nossos próprios corações e considerar como nos aproximamos de Deus e dos outros. Então, 2 homens diferentes e 2 orações. O fariseu e o outro que era publicano. Então, vemos aqui também que aqui também tinha uma diferença social e religiosa. Aqui tinha diferenças sociais e aqui tinha diferenças religiosas. Aqui Lucas capítulo 18, versículo 10. O fariseu. Ora, este homem era um líder religioso respeitado, conhecido por sua estreita observância da lei,
A sua posição era privilegiada e seu zelo religioso. Ele representava a elite religiosa da época. Aí depois tem aqui o publicano. Por outro lado, o publicano ele era um coletor de impostos, né? Frequentemente este homem aqui ele era desprezado pela sociedade judaica. Eles eram vistos como traidores por trabalharem para o governo romano, né? E eram considerados pecadores notórios. O publicano estava nas margens da sociedade. Então nós podemos observar a ampla diferença social e religiosa entre o fariseu e o publicano. Mas o que nos chama aqui a atenção, porque enquanto o fariseu era reverenciado e respeitado, o publicano ele era desonrado e considerado pecador. Diante daquela sociedade religiosa, o publicano ele era considerado desonrado e era considerado pecador. Então essa diferença social e religiosa era um ponto crucial na parábola, destacando como Jesus desafiava as normas culturais e sociais da época. Então hoje não é diferente. Hoje nós vivemos essas mesmas práticas, essas mesmas condutas, essas mesmas atitudes. Nós vemos hoje o farisaísmo, que é o orgulho que apodrece o homem. O orgulho do fariseu, em Lucas no capítulo 18, no versos 11, você vê aqui o orgulho dele, porque olha o que diz aqui no versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si. Mesmo desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Aí, olha aí o orgulho. O orgulho corroendo, né, irmão? O orgulho, ele é que nem uma ferrugem. Ele vai corroendo o homem por dentro, né? Então o fariseu ele inicia sua oração com uma expressão de agradecimento, né? Mas logo revela o seu orgulho ao se comparar favoravelmente às outras pessoas. Ele diz assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha aí, olha o orgulho tomando de conta. Ei, irmão, aquele que é orgulhoso, Deus abate. Deus abate, porque ele aponta o dedo para os demais homens, ele fica apontando o dedo. Em vez de reconhecer sua própria necessidade espiritual, ele começa a apontar. Então, o seu orgulho leva a se justificar diante de Deus com base em suas próprias ações e méritos. Ei, irmão, não é pelas suas ações, não é pelos seus méritos, mas é pela ação do Espírito Santo, é pelo mérito do Espírito Santo, é pelo mérito da palavra, é pelo mérito de Jesus, que morreu por mim, por você lá na cruz do Calvário. Todo mérito é dado a Ele, todo mérito é dado a Ele. Louvado seja Deus. Então, o fariseu demonstra um perigo, irmão, no orgulho espiritual e da autojustificação. Ele confia em sua própria retidão, irmão, e se coloca em um pedestal superior ao dos outros. Tem tanta gente fazendo isso hoje, mas é muito, não é pouca não. Ele confia em sua própria retidão e se coloca em pedestal. Isso, irmão, é um lembrete de como o orgulho espiritual pode ser prejudicial para a nossa jornada espiritual. Aí nós vemos um exemplo prático aqui, ó. No dia a dia, isso se traduz em atitude de superioridade, julgamento crítico em relação aos outros. Tem gente que passa o dia todinho sendo assim, querendo ser superior mais do que o outro. Aí espírito maligno da superioridade, querendo ser superior em tudo. Em tudo ele quer ser o melhor, em tudo ele se mete, tudo ele sabe. Julgando e criticando. Esses exemplos, irmão, podem ser vistos quando alguém se considera espiritualmente superior devido à sua igreja, ao conhecimento bíblico ou prática religiosa. Só o que vale é a opinião dele, né? Isso é o orgulhoso. Ele vai participar de uma escola dominical, vai participar de uma aula, ou até mesmo de um estudo, né? Ele sempre está acima, só ele é quem sabe. Que nem os fariseus aqui era desse jeito, tem o orgulho. E o orgulho, a pessoa é comida de bicho. O orgulho, ele cega.
Os fariseus eram cegos. Cego, irmão. Porque o próprio Jesus estava ali. E o fariseu viu como foi que o publicano foi até Cristo. Como foi a oração do publicano foi diferente. Foi reconhecendo que era pecador. Já o fariseu não. Eu não sou como esses aí, não. Eu não sou adúltero, não. Eu oro, eu jejum, dou oferta, dou dízimo, dou tudo. Aí Jesus olhou para ele, viu ele como um sepulcro caiado, bonito por fora e oco por dentro, sem amor, sem misericórdia, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de orgulho. Ei, irmão, os cristãos, ó, olha pra cá, os cristãos, eles são desafiados a refletir sobre as suas atitudes em relação aos outros, evitando o orgulho espiritual e lembrando que todos são pecadores dependentes da graça de Deus. Todos nós dependemos da graça de Deus. Aí você vê aqui a humildade do publicano. Em contraste, o publicano não se coloca como superior. A sua oração é simples, irmão. A oração do publicano é tão simples. Ele diz assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha aí, irmão. Reconhecendo de onde veio. Ei, se lembra de onde foi que tu veio. Te lembra de onde foi que o Senhor te conheceu, de onde foi que o Senhor te tirou. Para com esse nariz empinado, para de perseguir os irmãos, para de perseguir o ministério dos outros. Para de querer ser o sabidão. Se tu é um professor, na escola dominical, seja humilde. Ensine, ao mesmo tempo aprenda com os alunos. Você que é um líder, você não é dono do rebanho, não. Você não é dono do aprisco, não. Seja humilde. Cresça junto com o rebanho. É desse jeito. Aí, o publicano ele não buscava justificação com base em suas próprias ações. E tem pessoas que vai buscar justificação em base das suas próprias ações e essa é para a sua própria ruína. Então a humildade do publicano é evidenciada na sua atitude de bater no peito e na sua relutância e levantar os olhos ao céu. Então, amados, a atitude aqui desse publicano aqui é um exemplo notável de reconhecimento da própria pecaminosidade e dependência de Deus. Quando nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, nome invocado esse, pecaminosidade e dependência de Deus, então essa humildade é o primeiro passo para a verdadeira transformação espiritual. Ela vem assim. Vê como era o orgulhoso Saulo, em tudo que eu vou pregar tem que entrar esse homem. Em todas as mensagens que a gente vai lançar, sempre tem esse exemplo. O orgulhoso Saulo, olha o que é que Saulo fazia. Hein? Saulo não deixava nem o irmão se expressar, irmão, ia logo apredejando. Tem gente que é assim, não deixa nem o irmão se expressar. Não, nem ouve o irmão, vai logo apredejando. Então nós temos um exemplo prático, porque podemos aprender com o publicano sobre a importância de reconhecer nossas próprias falhas, irmãos, e pecados. Com esse publicano aqui, isso pode se traduzir em pedir perdão a Deus e aos outros, evitando julgar os pecados dos outros e praticar a empatia e a compaixão. Nós vemos que a oração do publicano também nos ensina a buscar a misericórdia de Deus, né? Lembrando que a justificação vem pela graça e não por mérito próprio. A justificação ela vem pela graça, pelo favor imerecido e não por méritos próprios. Tem gente que quer colocar os seus próprios méritos, mas não é assim não. É pela graça. Então temos duas atitudes. Então nós vemos aqui, nesse texto sagrado aqui, duas atitudes diferentes.
O fariseu, estando de pé, e o publicano nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. A postura do fariseu. O fariseu aqui, bom, ele é descrito como estando de pé enquanto ora. Sua postura era ereta, pode simbolizar a sua confiança em sua própria retidão e autojustificação. Ele se coloca em posição de destaque, olhando para os outros. A postura do fariseu, irmão, reflete a sua atitude de superioridade e orgulho espiritual. Então, ele se exalta e se destaca dos outros. Pode ver que nas orações dele ali, ele estava se exaltando e se destacando diante dos outros, confiando em suas próprias obras. Tem tanta gente assim, meu irmão, confiando nas suas próprias obras, né? Andando na frente, esquecendo da ovelhinha que está mancando, que está aleijada, né? Ele passa na frente e não espera não, e nem ajuda, nem estende a mão. Então, nós vemos que Lúcifer, que é o nosso acusador, lá em Isaías capítulo 14, 12, 14, que desejava se exaltar acima de Deus, né? Mas nós vemos que nós vamos, mostra como a postura orgulhosa pode levantar a queda, pode levar à queda, né? O orgulho do caído, do anjo da estrela da caída, que é ele, o inimigo das nossas almas, né? Foi a queda. A queda dele foi imediatamente por causa disso, justamente por causa disso. Então a postura do publicano era totalmente diferente. Você vê aqui em Lucas capítulo 18, no versículo 13, o publicano, por contraste, não queria levantar os olhos ao céu. Ele batia no peito, uma ação que simboliza tristeza e arrependimento profundo, né? Naquele tempo ali, aquele homem quando batia aqui no peito e ele não levantava nem os olhos, mas batia no peito, era uma ação que simbolizava tristeza e arrependimento profundo. A sua postura, humilde, reflete seu conhecimento, né? Reconhecimento de sua indignidade e a sua necessidade da misericórdia de Deus. Então aqui, ó, a postura do publicano mostra a atitude contrita e humilde do coração. Ele não se destaca, mas busca a compaixão divina com humildade. E é assim que nós devemos fazer. É buscar essa compaixão, buscar humildade. Porque nós vemos aqui exemplos práticos. No dia a dia, né? Os cristãos podem aplicar essa lição lembrando-se de que a atitude do coração é vital em nossa relação com Deus. Devemos abordar Deus com humildade, reconhecendo a nossa necessidade de perdão e misericórdia. É interessante também que isso também nos lembra a importância de demonstrar humildade e empatia em nossos relacionamentos com os outros, evitando a busca por destaque ou superioridade. Ei, meu irmão, tem tanta gente atrás de destaque dentro da igreja. A igreja não é lugar de destaque, de superioridade, não, irmão. Lá não é lugar de competição, não. É lugar de adoração. Lugar de adoradores. Então, a importância da atitude do coração. O contraste entre a postura do fariseu e do publicano destaca a importância da atitude do coração com Deus. Deus valoriza a humildade e a contrição e contraposição ao orgulho espiritual. A atitude do coração é o que determina a ação diante de Deus. Deus conhece o nosso coração, porque dois resultados diferentes. O primeiro não foi justificado, o segundo desceu justificado para a sua casa. Olha o resultado do fariseu. O fariseu não foi justificado diante de Deus. A sua atitude de orgulho e autojustificação impediu de receber o perdão divino. Olha aí, impediu o quê? Dele receber o perdão divino. Ele saiu da oração sem a paz e a comunhão restaurada com Deus. Ele saiu da oração sem a paz e sem a comunhão restaurada com Deus. Então o resultado desse fariseu destaca que a justificação diante de Deus não é alcançada por nós próprios méritos ou boas obras não, meu querido. Mas por meio da humildade, do reconhecimento de nossa necessidade de misericórdia. Exemplo bíblico relacionado a esse texto é o jovem rico.
De Mateus capítulo 19, do versículo 16 até o 22. Que saiu triste depois de não estar disposto a abrir a mão de suas posses para seguir a Jesus. Né? Ele, quando falou em posse, o homem correu. O homem se distanciou. E ele disse que ajudava, que dava oferta, que dava não sei o que, aquilo outro, se bajulando, justificando. Jesus, você pega tudo quanto tem e dá aos pobres. Ele correu, irmão. Né? Ele correu. Então isso não lembra, irmão, que a nossa justificação diante de Deus não é resultado de nossos próprios esforços, mas da fé, humildade em reconhecer a nossa condição de pecadores. Então o cristão pode aplicar essa lição em suas vidas, né? Lembrando-se de que a justificação é um ato de Deus e deve confiar na graça e na misericórdia divinas em vez de depender da sua própria justiça. Então, lições práticas para nossas vidas. A aplicação das lições dessa parábola. Olha aqui que mistério. Então a palavra do fariseu e do publicano nos desafia a aplicar as suas lições em nossas vidas diárias. É diárias, não é só um dia não, é diárias. Devemos lembrar que a humildade e a sinceridade são essenciais em nossa relação com Deus. Para me encerrar aqui, glória a Deus, o vídeo não ficar muito longo. Como cristãos, irmão, nós devemos buscar a justificação divina através da fé em Jesus Cristo e não em nossas próprias obras. A palavra também nos desafia a refletir sobre as nossas atitudes e nossos corações. Devemos examinar os nossos próprios comportamentos, irmão. Em vez de estar examinando os comportamentos dos outros, vamos parar e vamos examinar os nossos comportamentos, que é o melhor que a gente faz, né? Especialmente em relação ao orgulho espiritual e ao julgamento dos outros. Como seguidores de Jesus, somos chamados a cultivar atitudes de humildade, empatia e amor. Buscar uma transformação contínua. A parábola nos incentiva a buscar uma transformação contínua em nossas vidas. A parábola ela faz uma transformação contínua em nós, porque devemos cultivar o relacionamento autêntico com Deus e com o outro cristão para crescer espiritualmente. A busca por transformação contínua destaca que o cristianismo não é um destino, mas uma jornada de crescimento espiritual. Então, a conclusão desse texto, a parábola do fariseu e do publicano desafia a todos a cultivar a humildade em nossa jornada espiritual e a buscar a transformação contínua e a abraçar a graça abundante de Deus. Que esta mensagem, amada igreja, ecoe em nossas vidas, moldando-nos à imagem de Cristo e conduzindo-nos a um relacionamento mais profundo com nosso Pai Celestial. Para os que já seguem a Jesus, é fácil. Mesmo para aqueles que seguem a Cristo cair na armadilha do orgulho espiritual. Podemos ser tentados a confiar em nossas próprias boas obras, conhecimento bíblico ou devoção religiosa, e esquecendo que a nossa justificação diante de Deus é inteiramente devida através da graça divina. Então esta parábola nos lembra que mantemos um coração contrito e humilde de buscarmos a transformação contínua e de praticarmos a empatia e a compaixão em nosso relacionamento com os outros. Então nós devemos ser luz e sal para o mundo, demonstrando a humildade e o amor de Cristo em nossas vidas. Para os que se afastaram do Evangelho, se você se afastou do Evangelho, use ou se sente distante de Deus, saiba que a porta da reconciliação está sempre aberta.
A parábola do publicano nos lembra que não importa quão longe tenhamos ido, Deus, irmão, está disposto a receber os corações contritos, que reconhecem suas falhas e buscam sua misericórdia. Você pode retornar ao Pai Celestial encontrando nele perdão e amor incondicional. Mas para os que ainda não decidiram a seguir a Jesus, para aqueles que ainda não decidiram seguir a Jesus, esta parábola nos mostra que o convite de Deus é para todos, independentemente de nossa história, passado ou circunstâncias. Ele anseia por nós, para nos justificar e reconciliar conosco. Mas isso começa com o reconhecimento da nossa necessidade de sua graça. Então, amados, a mensagem do Evangelho é de esperança, de um novo começo e de um relacionamento com o Criador do Universo. Viu? Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. É muito forte essa passagem. Aleluia, louvado seja Deus.